nos certificamos de que o inimigo não tem mais nenhuma autoridade sobre nós. Vamos abrir Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Eu agradeço a Deus de nós termos esse estudo bíblico. Quero agradecer grandemente, isso vai para a gravação também, na verdade, quero agradecer também ao pastor Paulo Cardoso, que foi meu pai espiritual na fé. Hoje ele é pastor de uma igreja chamada Encontro com a Vida. E se não fosse esse pastor, nós também não teríamos esse estudo bíblico, porque eu posso dizer que isso foi preparação dele. Só preciso de uma oportunidade para revê-lo de novo e agradecer pela gentileza de estar nos cedendo esse material maravilhoso. Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ritos, regras, ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, na verdade, o que acontece? Nós estávamos mortos. Nós já falamos sobre esse texto anteriormente, mas eu repito essa noite. Essa morte, na verdade, não é a morte física. Nós já comentamos sobre isso em um dos primeiros estudos. Existem 3 mortes na Bíblia. Eu não vou voltar aqui agora aos textos, porque eles já foram ditos anteriormente, mas em outra oportunidade podemos falar sobre esse texto mais calmamente. Mas existem 3 mortes na Bíblia. A primeira delas é a biológica, né? A biológica é quando cessa, seus órgãos param de funcionar, coração, pulmão, cérebro, e aí você realmente deixa de existir, né? Porque você morre. É a morte física ou biológica. Existe a segundo tipo de morte, é a morte espiritual, que é, por exemplo, a morte, você está vivo biologicamente, mas espiritualmente você está morto, porque ainda você não recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o segundo tipo de morte. E a última morte é a chamada segunda morte, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e as pessoas serão julgadas. Os que seguiram a Jesus, seguiram a palavra de Deus, eu não estou falando aqueles que vão aos templos. Ir ao templo é uma coisa, seguir a Jesus é outra. O que acontece? Aquelas pessoas, todos os mortos vão ressuscitar e terão direito a um julgamento justo. Se as pessoas tiverem seguido Jesus durante a sua vida, elas irão permanecer na presença de Deus. Caso não, serão lançadas fora da presença de Deus. É desumano? Não é desumano, é justiça de Deus. Porque não é justo nós vivermos uma vida para Deus e a pessoa que não segue a Jesus viver a sua própria vida centrada nos seus interesses e no final das contas irem os dois para o mesmo lugar. Não é lógico, não é justo, e vocês sabem muito bem que Deus é um Deus justo, é um Deus de amor, mas é um Deus que aplica a justiça também. É duro de ouvir isso? É duro, mas é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir à palavra de Deus, né? Então, esse é o terceiro tipo de morte, que é chamada segunda morte, que se encontra lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Então, aqui diz que outros que estáveis mortos, ele nos deu o quê? Vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos. E ele cancelou o escrito de dívida, as dívidas que eram contra a nossa vida, dívidas espirituais que constavam de regras e leis
e que nos eram prejudiciais. Vamos abrir também agora em 1 João, primeira carta de João, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19. 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vamos explicar mais claramente esse versículo? 1 João 5, 18 e 19. Vamos ler o 19 também. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos então dissecar esse versículo para que possamos ter um entendimento melhor. Primeiro, primeira parte do versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Na verdade, o que é o nascido de Deus? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo e deixa que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, você recebe da parte de Deus a vida de Deus em você, transformando você em uma nova criação, uma nova criatura. A partir desse momento, você passa a ser um filho de Deus. O verbo no grego original, que nós lemos agora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O original diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não continua pecando. Na vida, então, de todo aquele que segue a Jesus Cristo, o pecado já não faz parte mais da sua rotina diária. Já não faz parte mais da sua habitualidade. Então não vive pecando por quê? Porque nele está a natureza de Deus. Não faz mais parte da minha natureza pecar. Mas, na hipótese de eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai que me perdoa de todos os pecados em nome de Jesus. Então aqui diz, antes, aquele que nasceu de Deus, eu acho muito interessante a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz, aquele que foi gerado de Deus. Quem é gerado de Deus? Jesus, porque está em maiúsculo, né? Aquele que é gerado de Deus o guarda. Quem que nos guarda? Jesus. E o maligno aqui está em maiúsculo, que é o diabo, não lhe toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui eu já não concordo muito com a tradução atualizada, porque nós temos aqui um uso do verbo num português arcaico, porque diz assim, e que ninguém entende, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. O que ele queria dizer aqui, na verdade, no original, é que todo mundo está sob o poder do maligno. Mas aí você talvez me diga, poxa, é assustador, o mundo está sob o poder do maligno? É verdade, está na Bíblia isso. Quando se refere a mundo aqui, na verdade, nós não estamos apenas nos referindo ao planeta. Não é o planeta em si. É o sistema, nós já falamos sobre isso. O mundo, em alguns trechos da Bíblia, significa o sistema da sociedade, seja em que país for, que não vive segundo os princípios da palavra de Deus. Sendo mais objetivo, são todas aquelas pessoas que vivem fora da vontade de Deus. Então eles vivem sob os princípios que não são da palavra. Isso é que a Bíblia se refere a mundo. Então o sistema de toda a nossa sociedade sem Deus está sob o poder do maligno. Quando fala o poder, isso vai influenciar todas as áreas da sociedade. A mídia, quando falo mídia, televisão, internet, jornais, revistas, elas vão seguir, não vão se submeter à palavra de Deus e vão ensinar princípios que estão fora da palavra de Deus. É isso que ele quis dizer.